Olá, pessoal! Hoje vamos estudar o MDC, que é o máximo divisor comum. Então, dados dois ou mais números, o MDC desses números será um divisor comum a todos eles, o maior possível. Sintetizando, o maior número que divide dois ou outros mais, sem deixar resto. Este é o MDC. Então, o MDC é um divisor comum a dois ou mais números, sendo que é o maior deles. É claro que dois ou mais números possuem vários divisores. Dentre esses divisores, pode-se conseguir alguns comuns, ou pelo menos um comum, que divide todos eles. O maior desses divisores é chamado de MDC, máximo divisor comum. Como obter o MDC de vários números, de dois ou mais números? Ou seja, como calcular o MDC, o máximo divisor comum? Nós podemos determinar todos os divisores desses números, escolher, reunir os comuns e escolher o maior deles. É um trabalho rudimentar. Passos a seguir. Como falamos, determinamos os divisores de cada um deles, separamos os comuns. Dos comuns, o maior será o MDC, o maior deles. Nós já estudamos uma técnica para determinar os divisores de um número. Isso facilitaria esse trabalho, ainda que ele seja rudimentar. Uma técnica não rudimentar que nos forneça rapidamente o MDC de dois ou mais números. Seja o caso de estarmos querendo determinar o MDC de 40, 60 e 36. Imagine só o trabalho que daria se escolhêssemos determinar os divisores de cada um deles e, a partir desses divisores, montar um conjunto com os divisores comuns e escolher o maior deles. Bom, já falamos que esse trabalho é rudimentar. Agora vamos usar uma técnica. Essa técnica exige a fatoração separada. Primeiro vamos fatorar o 40. O 40 é par. Por 2 dá 20. Por 2, o 20 é divisível por 2, que dá 10. Ainda temos um número par. Dividido por 2 dá 5. 5 é primo, só é divisível por ele mesmo, por ele próprio, que dá 1. Terminamos a fatoração de 40. Agora vamos montar a forma fatorada de 40. Eu tenho 3 2 e um 5. Então vai ficar assim, ó. 2 ao cubo vezes 5 a primeira. 2 ao cubo é quando o 2 está elevado à terceira potência. Repare que o 2 aparece na fatoração por 3 vezes. Por isso que se fala cubo. 3 é cubo, 2 é quadrado. Muito bom. Vamos fatorar o 60. É par. Então é divisível por 2, dá 30.
par ainda, divisível por 2 dá 15. O 15 é divisível por 3 ou por 5. Se você quiser colocar o 5, coloca, ou 3. Eu coloco 3. 15 dividido por 3 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Acabou a fatoração dos 60. Vamos apresentar a sua forma fatorada. Vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Por que 2 ao quadrado? Repare que o 2 comparece na fatoração dos 60 por 2 vezes. Por isso que ele leva o expoente 2. Quando o expoente é 2, lê-se quadrado. Quando o expoente é 3, lê-se cubo. Muito bem, aí está a forma fatorada do 60. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 elevado a 1. Bem, por que eu não coloquei o expoente 1 para o 3? Eu não quis. Não é obrigado a colocar. Porque eu coloquei para o 5, para você sempre se lembrar de que se não tem nada, é porque o expoente é o 1. Agora vamos fatorar o 36, que é par, divisível por 2, dá 18. Dividido por 2 dá 9. O 9 é divisível por 3. 9 por 3 dá 3. 3 é primo, só é divisível por ele mesmo. 3 dividido por 3 dá 1. E a forma fatorada do 36 vai ser 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, porque o 2 comparece por 2 vezes e o 3 também. Bom, agora a gente vai montar, a gente vai construir a resposta. Nós temos que tomar todos os divisores. Aliás, deixa eu pegar a minha caneta aqui. Apontador laser. Pessoal, eu tenho que montar um produto com os fatores comuns que aparecem aqui na forma fatorada. Tá certo? Só os fatores comuns. O que são os fatores comuns? São os fatores que aparecem na forma fatorada de todos esses números repetidamente. Por exemplo, o 5 não é comum porque ele aparece na fatoração do 40, mas não aparece na fatoração do 36. O mesmo ocorre com o 3. Ele está presente para o 60 e para o 36, mas não aparece para o 40. Então, qual é o fator comum de 40, 60 e 36? Que a gente percebe através da forma fatorada. É o 2. O 2 está presente para o 40, para o 60 e para o 36. Então, ele é o único fator comum. Então, para calcular o MDC, eu monto um produto com todos os fatores comuns, no caso aqui é um só, e em seguida escolho o menor expoente. Menor. Para o MMC, a gente escolhia o maior expoente. O maior expoente. Aqui a gente escolhe o menor expoente. Qual é o menor expoente do 2 aqui? Ó? Aqui nós temos o 3, aqui o 2 e aqui o 2. É o próprio 2. E o único fator comum é o próprio 2 também. Aí vai ficar 2 elevado ao quadrado. Vamos ver como fica isso. Aqui, ó, copia-se todos os fatores comuns da forma fatorada. Escolhe-se o menor expoente de cada um deles. E resolve-se a expressão formada. Quando a gente diz copia todos os fatores, na verdade, a gente vai montar um produto com todos os fatores comuns. Uma multiplicação. E depois a gente resolve a expressão numérica. Então, vocês vejam aqui, ó, o único fator comum é o 2. E o menor expoente dele é o próprio 2 também. Vocês sabem que 2 elevado a 2 dá 4. É o 2 multiplicado por ele mesmo.
Pronto.